Hoje nós iremos falar, o título é Remoção de todas as muletas. Você já usou uma muleta? Para que serve uma muleta? Geralmente quando a gente machuca uma perna, né, quando está com dificuldade de andar, a gente usa uma muleta. Na vida espiritual, será que existem muletas, né? A muleta, muitas vezes, a gente se apoia, né, para poder andar, e muitas vezes ela, na vida espiritual, está em substituição à sustentação que Deus oferece. Muitas vezes nós nos apoiamos em algo ou em alguém e não simplesmente, unicamente em Deus, né? E é isso que a gente vai tratar um pouquinho hoje ao falarmos sobre as muletas. E vamos trazer a história de Davi. Davi foi um jovem, como vocês sabem, né? Desde pequeno, muito temente a Deus, responsável ali, cuidando das ovelhas do pai. E quando chegava, né, é, o momento em que Deus o escolheu até mesmo para ser rei, foi ungido pelo profeta Samuel, pelo profeta Samuel. Ele também enfrentou Golias, né, um gigante, e assim se tornou muito famoso no meio de Israel. Ele venceu o gigante Golias, né? Todos estavam ali temendo, com muito medo daquele gigante. Ninguém tinha coragem de desafiar e chegou um jovem, né, um garoto, e lutou contra o gigante simplesmente por confiar e colocar a sua vida nas mãos de Deus. E a gente vê na Bíblia que Abraão, a história dele tem uma comparação, né, que traz 14 vezes falando sobre a história de Abraão. José são 14 capítulos, né? Abraão 14 capítulos, Jacó 11 capítulos, Elias 10 capítulos e Davi são 66 capítulos no Antigo Testamento, mais 59 referências sobre ele no Novo Testamento. Então veja que o reinado de Davi ele alargou as fronteiras do Reino de Israel, que eram de 9.650 quilômetros quadrados e passou para 96.500 quilômetros quadrados. Então veja como quando nos colocamos nas mãos do Senhor, como Deus alarga as fronteiras, né? Como Deus abençoa a nossa vida, como Deus nos usa para sermos instrumentos nas mãos, né? Em suas mãos para ser bênçãos na vida de outras pessoas. E isso vem nos trazer também novamente a confiança em Deus, ao colocarmos nossa vida inteiramente sustentadas nas mãos do Senhor. E aqui nós vemos na história que Davi foi perseguido pelo rei Saul, após esse episódio de ele vencer Golias, todos ficarem proclamando o campeão, né? Davi como campeão, como aquele corajoso que Saul matou 10.000, Davi matou 100.000, né? Começou essa comparação e o rei Saul começou a aumentar em seu coração esse ódio e essa perseguição contra Davi. E o propósito da vida dele, né, de Saul, foi modificado. Ele acabou se tornando um homem infeliz, até mesmo se afastando de Deus, né, possuído por um espírito maligno, mentalmente pessimista, um homem desconfiado, né, ficava desconfiado de tudo, tudo estava sendo conspirado contra ele, enfurecido, invejoso, e em consequência Saul voltou-se contra Davi, né, o servo mais honrado e digno de confiança do seu acampamento. Então, você veja que como o inimigo ele atua, né? Ele coloca as pessoas contra aqueles que estão ali buscando agradar ao Senhor. E Davi, o inimigo de Deus sabia, né? Satanás sabia que Davi havia sido ungido por Deus, que ele seria o futuro rei ali para assumir o reinado de Israel, e usou então Saul para que ele o matasse, né? Para que tentasse perseguir Davi para matá-lo. E aí fala em 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 10 e 11, diz o seguinte: No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança e arrojou, dizendo: Encravei a Davi na parede. E aí a gente fica imaginando, né? Davi agora se espanta com o rei lançando uma lança sobre ele e ele foge, né? Sai dali assustado, né? Que homem louco, não sei o quê. Mas no verso seguinte diz: Saul temia a Davi. Né? E o curioso é que exatamente as pessoas que estão no nosso encalço são aquelas que nos temem.
Esse foi com certeza o caso entre Saul e Davi. Então Davi não teve uma vida fácil. Foi perseguido, né? Tentaram uma pessoa, um rei, né? Tentando matá-lo. Foi ungido por Deus e agora é perseguido pelo inimigo. E aí vem aquela expressão que eu não sei se vocês já ouviram, né? Ninguém chuta cachorro morto, né? Muitas vezes nós estamos ali empenhados em fazer a obra de Deus, tentando fazer projetos, né? Planos, elaborando, e aí vem pessoas que vêm nos tirar daquela linha, né? Tirar daquele pensamento, daquele projeto de raciocínio de fazer algo na igreja. E aí a gente muitas vezes vê como nós somos atacados pelo inimigo ao tomarmos a decisão de estarmos juntos de Cristo, né? O inimigo ele quer que a gente saia. Imagine você numa ponte, não sei se vocês já viram um programa que tipo, você tinha que atravessar uma ponte e alguém ficava atirando, né? Uma bola para que você caísse. Então, muitas vezes na vida cristã é assim. O inimigo lança os seus dardos, né, furiosos contra nós, para que nós venhamos a desfalecer, a que venhamos a desistir do caminho, né, de seguir na direção. Mas nós temos que ter o escudo, né, da armadura de Deus, que é o escudo da fé, a confiança em Deus, e sermos sustentados unicamente por Deus. E agora a gente vê, né, Davi lograva bom êxito. E voltando para Davi, agora, que em 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 14 e 15, né, diz que Davi lograva êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então Saul, vendo Davi, lograva bom êxito, tinha medo dele. Então nós, quando temos Cristo ao nosso lado, nós logramos êxito, né? Nós vamos bem. Nós estamos, apesar de coisas que a gente já ouvimos aqui no Goal Six, de que coisas acontecem que nós não entendemos, né? Mas tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então nós devemos confiar. Essa é a fé. Fé é isso, é confiar naquilo que nós não enxergamos, né? Como se fosse a gente andando numa neblina e a gente fica ali andando, não sabe que o caminho é por ali. A gente não tem total clareza, né, no final, mas nós sermos guiados por Deus, nós estamos indo no caminho certo. E Davi, ele confiava em Deus, né? Ele colocava Deus como o seu sustento ali. Mas para chegar o rei Saul, ele passou por muitas etapas. Deus tirou muitas muletas da vida de Davi, né? Davi era um oficial do exército de Saul, era do batalhão ali da divisão, né? E levava sempre êxito em suas batalhas, né? Era um grande soldado, né? Um grande oficial do exército. Ele derrotou muitos filisteus. E quanto mais ele tinha êxito, né? Sucesso, mais o inimigo ficava enfurecido e usava Saul para persegui-lo. E uma das primeiras remoções de muletas foi a remoção da sua posição. Ao no 1 Samuel, no capítulo 19, no versículo 9 e 10, diz assim: o espírito maligno da parte do Senhor, né, tomou-se sobre Saul, que estava se assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança. Enquanto Davi dedilhava seu instrumento musical, procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu e escapou. E aí a gente vê agora Saul fugindo, né? A vida de Saul a vida de Davi agora é ser um fugitivo. Virou um fugitivo, é fugir de Davi. E aí ele perde, né, a sua posição social, né? A posição que ele tinha ali de ser o comandante do exército, a primeira muleta. Ele nunca mais serviria ao exército de Saul. A segunda muleta que ele perde é quando ele foge, né? Ele perde a sua esposa, a Mical, né? Mical, que aí ele, em 1 Samuel 19, 17, diz: Agora Davi é um fugitivo, né? Porque você me enganou e deixou que o inimigo escapasse. Fala justamente quando Saul foi atrás de Mical, né? Porque ele colocou pessoas ali para vigiar Davi, a fim de na manhã seguinte matá-lo. E ao saber disso, pela filha de Saul, né? Davi foge. E aí, quando Saul chega para matar Davi, ele já tinha fugido e ficou enfurecido, né? E começou a perseguir, então, a Davi para matá-lo, por onde quer que ele tinha. E aí, Davi foge em busca de Samuel, que é o profeta que eu havia ungido. Então,
Em 1 Samuel, no capítulo 19, ainda no versículo 18, diz: Assim Davi fugiu e escapou, e veio Samuel a Ramá e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Mas mal acabavam de chegar na casa dos profetas, Saul já ficou sabendo que Davi estava lá e Davi teve que fugir novamente, se afastando agora de Samuel. Então a gente vê que aos poucos Davi vai perdendo todos os seus apoios, tudo o que poderia servir-lhes de amparo. Sua posição na corte, do rei, do exército, sua esposa e agora o profeta Samuel. A estabilidade de Davi então vai diminuindo gradualmente. A estabilidade, né, emocional vai diminuindo, o propósito de Deus para a vida de Davi não podia ser apoiado por muletas. Precisava ser puro, forte, límpido e baseado apenas no próprio Deus. Então, muitas vezes, né, a gente encontra sustentação em coisas, em pessoas e não no próprio Deus. E Deus estava ali fortalecendo, tornando Davi algo que ele enfrentaria no futuro. E aí eu trago a ilustração de um casulo de borboleta. Não sei se vocês já ouviram que a borboleta, ela, ao sair do casulo, ela fica ali, né, bem agitada, agonizante, tentando sair, tentando. E uma certa vez uma criança viu aquela lagartinha que ele virara borboleta, né, tentando sair, agonizando, começou a ajudar, a tirar o casulo. E quando a borboleta saiu, ela estava fraca, não tinha forças para voar e morreu. Né? Então, muitas vezes nós precisamos enfrentar algumas coisas na vida para que nos façam fortes, para algo maior que está por vir, né? Então Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe daquilo que nós precisamos para vencer, né? Nessa luta, nessa batalha que nós vivemos no conflito entre o bem e o mal. Então precisamos viver sustentados unicamente no próprio Deus. Nós precisamos confiar. Nós precisamos andar com o Senhor, ter uma vida de comunhão com Deus, porque somente tendo essa vida de comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, é que saberemos discernir, né, o que está em nossa vida, é que saberemos enfrentar as dificuldades que estão em nossa vida e também saber o que são muletas, que muitas vezes a gente não sabe que está baseando nossa fé, nossa vida, e que muitas vezes está nos deixando privados de ser algo maior na obra do Senhor, né? Muitas vezes Martinho Lutero ele tem uma certa fala que fala assim: quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Então, muitas vezes a gente tenta nos sustentar em coisas, em pessoas, para que a gente possa caminhar, mas nós precisamos olhar para Cristo, porque unicamente sustentados por Ele é que poderemos caminhar, né? E aí a gente vê outra muleta sendo retirada da vida de Davi, que ele procurou o seu amigo Jonatas, né? E Jonatas, então, percebe que o seu pai realmente está perseguindo o seu amigo Davi, e aí eles têm uma história bem dramática contada em 1 Samuel, no capítulo 20, e que no final Jonatas vai para um lado e Davi para outro, né? Que momento para Davi. Agora, depois de ser tirado do seu posto, sua esposa, Samuel, ele perde também o seu amigo, né? O seu amigo íntimo, aquele confidente, Jonatas, ele agora tem que separar. Então, deixando agora a sua caminhada ainda mais solitária. E a última muleta, né, que Cristo, Deus, retira, assim, de Davi para que ele tenha forças no seu empenho, no seu dia a dia, para que ele se fortaleça a cada momento, encontra-se agora, quando ele parte dali, ele vai buscar ajuda no rei de Gate, né? A cidade onde Golias morava, do inimigo, né? Onde Davi foi levado. Agora ele perde o amor próprio, né? Segunda que fala que a última muleta é o amor próprio. Ele deixa de gostar, deixar de se gostar é muito doloroso. Muitas vezes as pessoas deixam de se gostar por enfrentar algumas dificuldades. Ah, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não valo nada, né? E muitas vezes a gente perde esse amor, esse encorajamento em nós mesmos, porque o inimigo, ele faz com que a gente, não, você não é capaz, sai daí, o que você está fazendo aí? Você está fazendo papel de palhaço, né? Muitas vezes ele faz brotar esse sentimento dentro da gente para que a gente deixe de fazer a obra de Deus, para que a gente deixe de fazer aquilo que Deus quer que faça na nossa vida.
E esse sentimento a gente deve também tirar, né? Sair de perto da gente, esse pessimismo, às vezes nós precisamos nutrir o amor a próprio, nós precisamos nos amar, porque Cristo nos ama. Ele é amor, né? E se nós, como é que nós vamos amar o próximo se nós não amamos a nós mesmos? Então, Davi, ele foi buscar ajuda, né, no território inimigo. E ali a gente vê que no 1 Samuel, agora no capítulo 21, no versículo 12 e 13, Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Ax, rei de Gade, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postiços das portas e deixava correr a saliva pela barba. Então você percebe agora, será que é esse o Davi que nós estamos falando, né? O nosso campeão se fingindo de doido, espumando saliva pelas barbas, escorrendo, né? E arranhando as portas, né? Então ele começou a se fingir para ficar ali, porque ele queria fugir de Saul. Então ele começou a se fingir de doido, passar para poder se ficar ali. Só que em 1 Samuel, no versículo 21, 14, 15, né, fala assim: Bem vedes que este homem está louco, por que me trouxeste a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxeste que fizestes doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Já tenho loucos suficientes nesta corte, grita Aques, né, o rei de Gate. Não me tragam outro. Em outras palavras, Aques quis dizer: livrem-se deles. E Davi, então, não pôde encontrar agora o alívio, né, o que ele queria, fugir do acampamento, no acampamento do inimigo. Então, até ali, ele foi expulso, ou seja, Deus não queria ele ali. Sai daí, você não é para ficar aí, né? Eu tenho algo muito melhor para você. E muitas vezes a gente busca, né, se apoiar em muletas, enquanto Deus tem algo muito maior, se nós buscarmos apenas sermos sustentados em suas mãos e buscarmos fazer o seu querer para a nossa vida. E aí vemos 3 advertências agora a todos que preferem muletas. E assim como Davi, a semelhança de Jó, né? Jó, quando a gente já falou sobre Jó aqui, ele foi também, em sua vida, ele teve muitas aflições, muitas coisas sobreveio à vida dele, né? Mas ele manteve-se ali em oração constante com o Senhor, buscando, né, entender o propósito de Deus, até que Deus, né, o trouxe. E Davi, ele também passou por esses probleminhas e buscou em muitas coisas o apoio, né? E mas qual será o propósito para tudo isso? E apesar de séculos depois da existência entre nós e Davi, suas experiências são muito importantes para nós hoje. Uma delas é a experiência de nos apoiarmos em outros, outras pessoas, outras coisas, em vez de nos apoiarmos no Senhor, né? Então, a gente vê agora que quando crianças, nós nos buscamos nos apoiar muito nos nossos pais, professores, né? Na educação. Quando chegamos na vida adulta, nos apoiamos no trabalho, na profissão, no cônjuge, né, no esposo, na esposa, ou no amigo, familiares, e muitas vezes a gente se baseia na saúde, né, se sustenta ali. E todas essas coisas se transformam em muletas e podem prejudicar nossas vidas, né? Quando nós colocamos os familiares em primeiro lugar, a esposa, o esposo em primeiro lugar, a saúde, o trabalho, e muitas vezes deixamos Deus de lado, ou seja, não damos prioridade àquele que nós devemos priorizar. E as muletas se tornam substitutos de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 33, 27, diz: O eterno Deus é tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Só Deus é nossa força. Em última análise, só devemos nos apoiar em seus braços eternos. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Né? Muitas vezes a gente tem medo de largar certas coisas para buscar ao Senhor, de desistir de algo porque nós estamos bem acomodados, nós estamos bem aqui, para que eu vou largar isso para servir ao Senhor, né? Para andar nos caminhos, no ensinamento que Deus quer. E muitas vezes as pessoas deixam, né, de ser sustentados pela destra fiel de Deus.
mas enquanto se apoiar em coisas, não poderá se apoiar em mim. Eles se tornam meus substitutos, de modo que você não é sustentado pela minha mão. Então, nós precisamos ser sustentados pela mão de Deus para vencermos este mundo. Nós precisamos confiar nas promessas de que Deus está ao nosso lado, se quisermos vencer e reinar na vida eterna, né? Nós precisamos abandonar tudo aquilo que nos prende de servir ao Senhor, que nos impede de aceitarmos Deus na nossa vida. As muletas têm um foco horizontal e ela impede da gente ter a intimidade com Deus, de ter um relacionamento, uma comunhão plena com o Senhor. Quando nós apoiamos, as muletas humanas paralisam o andar na fé. Então, quando nós olhamos para o outro, quando nós temos a visão horizontal apenas deste mundo, confiando nas coisas deste mundo, nós deixamos de andar pela fé, de andar no querer de Deus, que é algo que Deus tem muito mais a oferecer, muitas bênçãos, coisas grandiosas Deus tem para nos oferecer, porque nós deixamos de usufruir e ser sustentados pelas mãos de Deus para querer somente ter essa visão. É como se nós estivéssemos ali numa poça de água, né? Imagina, não sei se você já viu um vídeo na internet que tem uma poça de água e um peixinho dentro dela. E diante de uma porçãozinha de terra estava o oceano imenso. E aquele peixe então decide pular e vai arrastando ali com muito esforço na terra até que ele consegue chegar no oceano. Então, muitas vezes nós estamos presos nesse mundo, nessa poça d'água ali, pequena, limitada, do que das bênçãos que Deus tem para nos dar e oferecer se nós buscarmos um salto de fé, confiarmos e ser sustentados em Sua palavra, em Suas mãos, porque Deus fala, né, que Ele está ali para nos sustentar, nos ajudar em todos os momentos. E Deus, Ele realmente nunca irá nos abandonar. As muletas, elas podem oferecer um alívio temporário, mas Deus oferece uma solução permanente. Deus quer algo muito maior para nós. Às vezes a gente tem essa visão limitada, só querer esse momento, né? Aceitar Jesus, você vai ter que deixar isso ou aquilo. Aceitar Jesus talvez traga algum desconforto. E por isso muitos, né, adiam a decisão de estar ao lado de Cristo, rejeitam servir a Deus, por simplesmente uma questão de conforto e alívio temporário. E é isso que a gente deve buscar em nossa vida o contrário, é buscar a mão de Deus, ser guiados por Deus, porque só assim nós teremos algo muito maior que Ele está para nos oferecer, que é a saída deste mundo. Este mundo é passageiro, esse mundo não vai durar para sempre, porque como nós vimos na Páscoa ali, foi um sinal da vitória, né? Cristo venceu esse mundo. Este mundo já está perdido. Quem está do lado de Cristo é vencedor. E quando Ele voltar, nós sairemos triunfantes para voltarmos para o real propósito da nossa existência, que é reinar com Cristo para a vida eterna, né? E possa ser que você esteja vivendo, né, um processo de remoção de todas as muletas da sua vida, sentindo alguma dor, alguma insegurança, talvez você perdeu algum ente querido, né? A sua esposa que você tanto se apoiava ali, poxa, ela se foi, agora minha vida não é nada, acabou, né? E muitas vezes a gente um namoro que é rompido, nossa, eu pensei que eu ia casar com aquela pessoa, tal, e ela desistiu e você entra, fica totalmente assim, né, triste, mas não se deixe abalar, né? Deus tem algo muito maior a nos oferecer. O homem ou a mulher que achava, né, que tinha escolhido a pessoa certa e agora desapareceu, isso dói, machuca muito. E alguns testemunham, estão testemunhando a morte no seu casamento, né? E a última coisa do mundo que você acharia que iria acontecer, está acontecendo. Para muitos, é a morte de um sonho. Tudo o que você esperava e planejava desapareceu. Mas agora você tem apenas uma escolha: olhar em volta e procurar uma outra coisa para se apoiar ou se apoiar em Deus, né? E em somente Deus. Nós precisamos, né, confiar em Deus e ser sustentados por Ele. Não há nada de errado, né? Que fala também que nós buscarmos o apoio, mas você deve se apoiar completamente no Senhor. Pelo fato de ser humano, nós precisamos buscar apoio.
Nós precisamos ter alguém, porque Cristo nos criou para nos relacionarmos. Nós não fomos feitos para viver solitários, sozinhos. Deus nos fez para nos relacionarmos. E é por isso que existe a igreja, né? A igreja é um local em que nós buscamos ali, como um hospital, nos fortalecer, buscar a cura espiritual, a cura em Deus para vencer os pecados, né, que há neste mundo, o alicerce, a força, né, alicerçada na palavra de Deus, para que a gente possa vencer o mal. Né? E não transforme seu cônjuge ou seus filhos em ídolos, não cultue a sua posição, não transforme qualquer bem que possui em um ídolo. Entesoure-se o Senhor em seu coração e só se apoie nele. Quando nos colocamos nas mãos de Deus e pedimos para que Ele cumpra em nós o seu propósito, é importante prepararmos, né? Preparar para se desprender das muletas. Ele conhece e sabe exatamente o que deve te libertar, para que você viva o mais puro relacionamento, para que não exista nada maior do que o próprio Cristo em sua vida. Não temam. Muletas não curam, muletas não te fazem correr mais rápido. Deus te torna forte e saudável. Para tanto, precisamos confiar, assim como Davi fez. Então, nós precisamos confiar que Deus nos sustentará, que Deus nos erguerá e que Ele nos ajudará. Por isso, eu convido a todos hoje, né, aqueles que têm uma reflexão da sua vida, a buscar ver onde está o seu apoio. Será que você está construindo a sua casa sobre a areia, né? Qual vier a tempestade irá desabar? Ou estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo? E quando vier a tempestade, iremos permanecer firmes, confiantes e sustentados na palavra de Deus. Porque dificuldades sobrevirão a todos nós. Nós não conhecemos o dia de amanhã, mas nós precisamos fazer uma escolha, né? Buscar nos apoiar nos outros ou em coisas ou nos apoiarmos unicamente em Deus. Então, que hoje você possa tomar a decisão de se apoiar unicamente de Deus e construir um relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor Jesus, para que você possa cada dia estar caminhando triunfante rumo às mansões celestiais. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Convido então o irmão, a irmã que irá orar agora, e a gente encerra com a oração. Deus abençoe a todos.